Olá, pessoal, tudo bem? Professor Tiago Teixeira, você está no Café com Teixeira. Hoje, nós vamos repercutir um pouco do terremoto que aconteceu na Turquia, na madrugada desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Né? Nós vamos tentar entender alguns aspectos, como, por exemplo, por que os terremotos naquela região são tão intensos, tá? Então, vamos lá. O primeiro fato, terremoto de 7,8 graus na escala Richter. Essa escala Richter, ela até hoje não teve nenhum terremoto acima de 10, então o máximo foi 9, 9 e um pouquinho. Então, ela, por enquanto, o teto dela é 10. A cada grau, a intensidade é mais ou menos 10 vezes mais forte do que o grau anterior. Esse terremoto, os cientistas dizem que é o mais forte desde 1939, tá? Infelizmente, já se tem notícia de mais de 2.600 mortes, né? Dependendo de que dia você veja esse vídeo, infelizmente deve estar mais, porque tem muitos desaparecidos, tá? O tremor demorou 1 minuto e meio, o suficiente para causar uma devastação muito grande na Turquia e também na Síria. E, além do tremor principal, várias réplicas, ou seja, tremores secundários, aconteceram, e um deles quase tão intenso como o original, 7,7 graus na escala Richter. O original foi 7,8, tá? Bom, vamos lá. A Turquia, ela fica entre três placas tectônicas, e é isso que nós vamos ver agora para entender um pouquinho. Primeiro, o que são placas tectônicas? Bom, a nossa litosfera, a parte sólida do nosso planeta, superficial, também a gente costuma chamar de crosta terrestre, ela é toda desmembrada ou fragmentada em grandes pedaços, tá? Então, essa parte superficial, que é sólida, ela fica tipo deslizando, fica à deriva em cima do magma pastoso, que é o que sobe pelos vulcões, tá? Então, essas placas, elas são várias, e a Turquia fica no encontro entre a placa africana, você está vendo embaixo, né, na parte sul, a placa euroasiática, ao norte, e duas placas ao lado, que é a iraniana e a arábica, ok? Então, esse círculo aí indica a placa da Turquia. Então, por estar no encontro de placas tectônicas, os tremores de terra e o vulcanismo, eles são mais intensos, ok? O epicentro de um tremor de terra é o local na superfície da Terra que primeiro sente o tremor, um abalo sísmico, ok? Então, o epicentro foi na Turquia, próximo à fronteira da Síria. E veja, o hipocentro, que é exatamente o local da quebra, da fissura da rocha, do impacto que gerou as ondas sísmicas, foi apenas 10 quilômetros de profundidade. Então, a profundidade onde ocorreu o tremor, onde originou os abalos, a gente chama de hipocentro ou foco. E como foi apenas 10 quilômetros de profundidade, então ele chegou com muita intensidade na superfície, ok? Muito bem. A placa da Turquia é a da Anatólia. Essa parte aqui que você está vendo é exatamente a Turquia, ok? Onde você tem acima a Euroasiática, ao sul a africana e aquelas outras duas ao lado. Tranquilo? Está aqui o epicentro do terremoto. Veja, mapa mundi mostrando onde é a Turquia, tá? E abaixo, você vai ver aí, em um ponto branco, você vai ver o epicentro, o local onde mais forte aconteceu o tremor, e de lá se irradiou para os outros lugares. Tranquilo? Vamos adiante. A Turquia, apesar de ter fortes terremotos, ela não fica na região mais tumultuada em termos geológicos, em relação a vulcanismo e a tremores de terra. Essa região chama-se Círculo de Fogo do Pacífico. Essa região aí, ó. Então, todo esse círculo, essa região que você está vendo em destaque, ela é a região onde tem mais tremores de terra e vulcanismo. Mas, apesar disso, a Turquia
pelos fatores que eu já mostrei, ou seja, o encontro de placas ali é, mesmo sendo fora do Círculo de Fogo do Pacífico, uma região altamente sujeita a esse tipo de evento geológico, tá? E aí a gente chega no Brasil. O nosso país, gente, não está no limite entre as placas. Eu vou voltar aqui para você entender. Ó. As placas tectônicas, elas se encontram, elas chocam-se, ou seja, se encontram, se afastam ou resvalam uma na outra. Essas placas, nesses pontos de encontro, nas bordas, que a gente chama também de limites, é onde ocorre a maior intensidade dos tremores de terra e do vulcanismo, ok? Observe que o Brasil está no centro da placa chamada sul-americana. Sendo assim, os tremores de terra que aqui ocorrem são muito menos intensos, eles são mais locais, localizados, às vezes alguma rocha que fragmentou aqui embaixo de nós e aí gerou um pequeno sismo, bem diferente daqueles que ocorrem lá nas bordas, nos limites das placas tectônicas, tá? Então, por isso, o nosso país, nesse aspecto, também é privilegiado, tá? Nós não temos essa grande intensidade de tremores de terra no nosso país, mas existem, só que menos intenso. Ok? Então, esse foi mais um Café com Teixeira. Espero vocês no próximo episódio. Deixe o seu like, tá? Tenham um restante de dia maravilhoso e que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, gente. Até mais.